Sejam todos bem-vindos nessa noite aqui conosco. A irmã Fausta, vinda na nossa igreja, seja bem-vinda. Temos um casal ali, sejam bem-vindos, que Deus esteja abençoando. A irmã no fundo, talvez eu conheça, mas a máscara não está, primeira vez. Deus esteja abençoando, sejam bem-vindos também. Os irmãos parece que já vieram outras vezes, ou é a primeira vez? Já vieram, amém, que bom, sejam bem-vindos aqui entre nós. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, Josué, capítulo 1. Vamos ler do verso 10 até o final deste capítulo. Josué, capítulo 1, do verso 10 até o verso 18. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre viver por uma visão. Viver por uma visão. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordene que o povo prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que vocês também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente o que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Deus abençoe a palavra dele para as nossas vidas. Toda essa narrativa do livro de Josué, ela é baseada numa palavra que vem aqui no verso 2, que diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Nós precisamos fazer um resgate, entendendo que se passaram 40 anos, e esse povo, então, que saiu do Egito, eles vão agora tomar posse da terra prometida. Estima-se que saíram do Egito cerca de 2 milhões de pessoas. Dessas 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, apenas 2 remanescentes que vão entrar na terra do Jordão, na terra de Canaã. Josué e Calebe é que vão entrar. Todos essa multidão de pessoas que está entrando na terra prometida são filhos, netos daqueles que foram escravos no Egito. E aqui, então, nós precisamos entender isso, queridos irmãos, que não importa como você começa,
O que importa é como você vai terminar a sua vida. Não importa as vitórias que você teve ao longo de sua história, se no final da sua história você não mantiver acesa a chama da fé, a chama da esperança, a chama da visão que Deus tem dado ao povo dele. Quando você deixa de olhar para aquilo que Deus coloca para você, você se distancia dele. E o que é terrível, queridos irmãos, quando você se distancia de Deus, é que você começa a navegar numa vida sem destino, sem clareza de onde você está indo. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Numa corrida de 100 metros, o que importa é a velocidade que você começa e você termina. Numa maratona, o que importa é a cadência dos seus passos. Muitas pessoas, ao longo de um ano, no início do ano, fazem vários e vários propósitos para um ano. E muitos abandonam esses planos no decorrer de um ano. Porque muitas das vezes coloca-se os planos e espera-se o resultado imediato e rápido. E muitas vezes os resultados só virão com o passar do tempo. Os resultados só acontecerão quando de fato perseverarmos nesta corrida que é proposta. Queridos irmãos, é lamentável vermos uma multidão de sonhos que foram esquecidos e abandonados simplesmente porque as pessoas tiraram os olhos de Jesus Cristo. É triste vermos o crescimento assustador da apostasia. É triste nós percebermos que ao longo de toda a história da igreja e ao longo de toda a história aqui no Brasil, nós agora vivemos o advento de vermos que as pessoas hoje se denominam desigrejados. Eu cresci vendo no censo uma descrição que falava assim, católico não praticante. No último censo que ocorreu, aliás, no antepenúltimo censo que ocorreu, já veio a palavra ou desigrejado ou protestante não praticante, evangélico não praticante. E o que é assustador, que nos 2 últimos censos, esse grupo se multiplicou por 5 vezes. O que está ocorrendo que as pessoas estão abandonando a fé? Não é novo isso na história da igreja. Não é novo isso na história da fé de um povo. Nós estamos vendo isso agora nesse livro de Josué, na abertura desse livro. Muitos saíram do Egito. Eles viram acontecer o milagre das 10 pragas. Eles viram Deus os sustentar com o maná. Eles viram Deus enviar as codornas para que eles pudessem se alimentar. Eles viram que as roupas não se deterioravam, nem os sapatos e as sandálias. Eles foram aquecidos à noite pelas labaredas que vinham do céu, e durante o dia eles viam que existia sempre uma nuvem para que eles não se queimassem com o sol do deserto. Mas mesmo assim, mesmo diante de tantos milagres, não perseveraram com o Senhor Jesus, com o Senhor o nosso Deus, não perseveraram na promessa de Deus. Chegam então Josué e esse grupo novo. Esse grupo que vai adentrar ao Jordão, estima-se já que é um grupo algo em torno de 3,5 milhões de pessoas. Nós vamos ver ao longo desse estudo aqui em Josué, os domingos que vamos estudar, nós vamos compreender tudo isso que está acontecendo. Já no período de Moisés ele dividiu o povo
Dividiu nas tribos, dividiu o povo em alguns líderes, algumas pessoas que estavam ajudando, e com isso se mantinha a ordem dentro de todo esse acampamento desse povo nômade, porque eles são nômades agora. E agora esse povo vai entrar. E esse povo, ao longo de toda essa caminhada desses 40 anos, eles foram vendo seus antepassados morrendo. Eles viram seus antepassados morrerem sobre toda a sua incredulidade. Querido irmão e querida irmã, de tudo que você perder nessa vida, não perca a sua fé. Você pode dizer isso comigo? Eu não vou perder a minha fé em 2022. Você pode falar isso comigo? Eu não vou perder a minha fé em 2022. Só as irmãs. Mas não estão nem com fé agora, irmãs. Os irmãos, vamos lá. Nós não podemos perder a nossa fé. Não podemos perder a nossa fé. Não podemos tirar nossa visão de Deus. Nós precisamos olhar para Deus e confiar em Deus, confiar na provisão, confiar no cuidado, confiar que Ele está nos levando à direção certa, ao propósito correto. Querido irmão e querida irmã, nós olhamos para esse próximo ano e o que nos dizem não são boas expectativas. Mas se eu ficar olhando para o que estão falando, a minha fé vai esmorecer, a minha visão vai sair de Deus. O que fez com que Josué e Caleb se mantivessem dentro do Senhor Jesus, dentro da visão de Deus? Eles olhavam para Deus. Observe que no discurso, que ele fala aqui no verso 11, ele fala: agora nós vamos tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Ele diz que a promessa veio de Deus, é o Senhor, veio do céu. No verso 13, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. O que Deus promete, Ele cumpre, querido irmão, amém? Amém, irmão? O que Deus promete, Ele cumpre. Eu e você precisamos viver por isso, alimentar a nossa fé em Deus e confiar em nosso Deus. Agora, é fantástico o que o povo responde a Josué. Ele diz assim: assim como obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você, somente o que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Olha que coisa interessante. Esse povo está respondendo a Josué que eles vão seguir a ele como seguir a Moisés. Então aqui já nos mostra uma clareza. A visão do povo mudou. O povo que saiu, que cruzou o Mar Vermelho, o povo que recebeu o maná, e que ficou ali no deserto durante 40 dias, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e recebeu lá no Monte Sinai as tábuas das 10 leis, e quando ele desceu, esse povo esqueceu, esse povo abandonou, e Arã, que era o irmão de Moisés, fez um bezerro de ouro, e o povo então começou a adorar o bezerro de ouro. E quando Moisés chega, ele quebra as tábuas da lei, ele repreende todo o povo, e muitos morreram, porque viraram as costas contra Deus, deixaram de crer em Deus. Querido irmão e querida irmã, preste muita atenção, não existe crente fora de igreja. Se você crê em Cristo Jesus, então você entende o valor da igreja, o valor de um pastor, o valor de uma comunidade de fé. Isso não é para que você, eu tenho que honrar o pastor, não existe esse negócio, queridos irmãos.
A visão da comunidade, da igreja, é ser um povo que se cuida. Um povo que faz isso que nós acabamos de fazer, que adora junto. O que nós acabamos de fazer é um povo que ora junto. É o que fizemos pela manhã, é um povo que estuda a palavra de Deus juntos. É um povo que se esforça para fazer com que o reino de Deus avance cada vez mais, como nós vimos hoje pela manhã, testemunho do querido pastor Wesley, falando lá do Lar Batista de Crianças. Queridos irmãos, nós precisamos estar unidos neste propósito, porque é a igreja que nos fortalece. É na sua longa caminhada de vida, nos seus passar do tempo e dos anos, o que vai fortalecer e te ajudar nos dias difíceis será a sua comunidade de fé, a sua igreja. Mas muitos e muitos crentes, ao longo de um ano, deixam de participar das atividades da igreja, deixam de se envolver nos trabalhos da igreja. Todos nós aqui somos voluntários. Todos nós aqui nos esforçamos para que a obra de Deus continue avançando. Todos nós precisamos estar imbuídos neste mesmo compromisso, neste mesmo propósito, neste mesmo desafio. Ontem nós assistimos um filme lá em casa. Ele vai concorrer ao Oscar agora como documentário. Chama The Hills Cui, espero que tenha falado certo, que é um documentário que eles refizeram o salvamento daquelas 12 crianças tailandesas. E teve 3 coisas que me trouxeram uma reflexão naquele filme. Eles tinham, dentro da marinha tailandesa, mergulhadores extremamente experientes, que ao entrarem na caverna e tentarem chegar até onde estavam aqueles meninos, não conseguiram. Os melhores nadadores não conseguiram, eles voltaram. Tinha uma pessoa lá que virou e falou assim: olha, nós precisamos trazer os melhores do mundo. E quem são essas pessoas melhores do mundo? Aí mostrou 5 pessoas. São mais. Mas essas 5 foi muito interessante o testemunho delas. O que eles estavam falando. Uma delas falou que ele sofreu muito bullying na escola. E ele criou, então, uma apatia social. Ele gosta de ficar sozinho. E ele é o maior explorador desse tipo de pesquisa de túneis e cavernas marítima. O segundo, ele se tornou um grande soldador, que ele sobe nos arranha-céu. Ele esteve ajudando a construir as grandes construções em Dubai, porque ele é um camarada que ele consegue subir até escalar várias e várias alturas, e ele fica lá sozinho trabalhando, fazendo aquilo, e ele faz também essa outra atividade, que é ir nas cavernas e mergulhar nas cavernas. E eles começaram a mostrar aquilo. Eu sou meio claustrofóbico, eu tenho pânico. Na hora que eu comecei a olhar, levantei, fui beber uma água, dar uma respirada. Eu falei, eu não dou conta de fazer isso, não dou conta de entrar nesse lugar. O outro, extremamente estranho também o cara. Os 5, vou falar um negócio para os irmãos, não eram pessoas assim, que você olhando conseguiria resolver esse grande desafio. Mas chamaram esse primeiro lá Stanton. E ele foi, e ele chegou. E no primeiro dia que ele chegou, ele e o companheiro dele entraram lá numa câmara, na segunda câmara, e eles descobriram que esses meninos estavam a 1,5 km. O que esses meninos estavam fazendo lá, né, gente? Eu estava vendo os vídeos hoje lá, o negócio do Capitólio.
a água está aumentando. O que você vai entrar lá debaixo da água? Uns negócios que não entram na minha cabeça. Eu tenho uma síndrome de alta preservação, irmãos, enorme. Tudo que for de perigo, eu não faço, porque eu tenho uma síndrome de alta preservação. Eu quero viver e eu quero continuar fazendo a obra do Senhor. Mas tem gente que consegue fazer essas coisas de uma maneira diferente. Então, Stanton chegou. Na primeira pesquisa ele não conseguiu chegar, retornou, porque ele ficou com medo do oxigênio acabar e foi. No segundo dia eles foram novamente, foi mais um pouco adiante, não conseguiram achar os meninos. No terceiro dia, eles acharam os meninos. Quando eles chegaram lá, estavam os 12 meninos. E ele olhou para aqueles 12 meninos e viu, e ele fez algumas observações. Os meninos estavam cadavéricos, estavam passando muita fome, mas nós não vimos desespero. Isso trouxe algo muito importante para mim. Eles entraram naquela caverna, aqueles já estavam lá, ficaram quantos dias, senhora? 10 dias que eles ficaram lá, até que chegasse a primeira equipe, e depois eles começassem a pensar no resgate. Eles foram resgatados no 17º dia que eles foram resgatados. Eles foram encontrados no 10º dia. E quando ele olhou, virou e falou assim, e ele perguntou, por que vocês não ficaram malucos? Por que vocês não se perderam aqui dentro? Eles tinham um jovem, que era um técnico, não era o técnico principal, era um daqueles que treinava aqueles meninos. E esse jovem, todos os dias, falava aquilo que eu falo para os irmãos todos os dias, todos os cultos. Eles faziam meditação. E isso fazia com que eles acalmassem, não respirassem eufóricos ou em pânico, porque eles se acalmavam por meio da meditação. É isso que a oração faz no cristão. É isso que a oração faz. A oração faz com que você se alimente dos planos de Deus, da vida com Deus. Querido irmão, se você não tem uma vida de oração, a sua vida é morta. Se você agora começa a praticar o hábito de orar 5, 10, 15, 30 minutos, 1 hora, esse hábito vai fazer com que a sua fé se fortaleça. Se aqueles jovens estavam ali fazendo meditação num lugar ao esmo, era só barro, era um lugar úmido, pouca luminosidade, eles ligavam a luz apenas alguns momentos no dia, as lanternas apenas alguns momentos, para que a lanterna pudesse durar mais tempo. Mas, antes deles acharem esses meninos, Stanton achou ainda antes 4 homens que estavam tentando salvar os meninos, e que esses 4 homens, ninguém sabia que eles estavam lá. E na hora que ele foi resgatar esses homens não sabiam, entraram em pânico e não conseguiam então sair. Eu entendo, eu daria trabalho também, imagina, nunca fiz isso, respirar água gelada, um homem que eu nem conheço, que nem fala a minha língua, nem fala o meu idioma. Mas ele conseguiu resgatar esses 4, um deles quase morreu. E queridos, por que isso tem a ver com esse texto que nós estamos dizendo? Calminha que eu já vou fazer a aplicação final. Eu tenho mais uma observação nesse texto do filme. Stanton disse assim: no dia que eu estava para perder a esperança, eu resolvi acreditar. Essa frase para mim é poderosa. Guarda isso no seu coração. O dia que você começar a perder a esperança, no seu trabalho, na sua família, na sua vida, sobre qualquer coisa, toma a decisão de continuar acreditando.
no dia que Josué e Caleb foram entrar lá na terra prometida, e eles foram com os outros 10 homens, os outros 10 homens chegaram com um relatório falando: nossa, Moisés, você trouxe a gente para uma furada, você trouxe a gente para uma roubada, porque a gente está entrando aqui nessa terra e só tem gigantes, só tem gente armada, cidade fortificada. Que isso, você é maluco, Moisés, por que você trouxe a gente aqui para cá? No dia em que eles estavam para perder a esperança, Josué e Caleb levantaram e falaram e deram um relatório digno de confiança. Lá é a terra que mama leite e que mama mel. Lá é a terra que Deus prometeu para nós. Lá é a terra que nós vamos conquistar. Porque se Deus nos trouxe até aqui, Deus fará com que a gente conquiste lá. O dia que ficar difícil e você começar a perder a esperança, tome a decisão de acreditar. Acreditar. Não perca isso na visão da sua vida. Depois vocês assistem o filme e vocês descubram o que aconteceu lá no final. Não vou dar spoiler para vocês hoje, mas eu quero só fechar essa mensagem aqui hoje, falando para os irmãos, que o dia em que todos que estavam ao lado de Josué perderam a esperança, perderam a fé, Josué e Caleb decidiram acreditar. Por quê? Porque eles tinham uma visão que veio de Deus. Por quê? Porque eles sabiam que a visão não dependia deles, dependia única e exclusivamente de Deus. Por quê? Porque eles praticavam aquilo que nós lemos no verso 8, eles liam a Bíblia e meditavam de dia e de noite na palavra de Deus. Sabe qual é o segredo para viver a visão de Deus nesses dias, queridos irmãos? São essas 3 coisas. Os dias que forem difíceis, tome a decisão em acreditar. Os dias em que você estiver aflito, preocupado, feche a porta do teu quarto, ajoelhe-se do lado da tua cama, ou fique sentado mesmo, ore, declare a palavra de Deus, reflita nela profundamente e afirme novamente a sua fé em Cristo Jesus, afirme novamente a sua confiança em Deus. Querido irmão, Deus tem muito para você nesse ano de 2022. Quantos aqui creem? Eu também creio que Deus tem muito para nós aqui neste ano de 2022. E eu quero viver pelas promessas de Deus. E eu quero viver confiando em Deus. E nos dias que forem difíceis, eu peço que o Santo Espírito de Deus me ajude a continuar acreditando nas promessas de Deus. Feche os teus olhos neste momento. Coloca a tua vida diante do Senhor. E se você entrou aqui hoje sem esperança, com alguma preocupação, com alguma luta no teu coração, ou até mesmo decepcionado com a igreja, com líderes, coloca a sua vida agora diante do Senhor. Josué e Caleb, eles acreditaram porque vinha de Deus. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor Jesus. Então, toda vez que você vier, venha para buscar Jesus, venha para adorar a Deus. Os homens são imperfeitos, mas se você olha para Deus, Deus te sustenta, Deus te sustentará e te conduzirá à tua vitória. Confia em Deus. Coloca a tua vida no Senhor. Faz um compromisso com o Senhor hoje. Senhor, eu quero continuar acreditando, não importando a circunstância que eu venho atravessar. Não importando a circunstância, continue crendo em Deus e sendo fiel a Deus na sua vida. E que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos orar ao Deus neste momento. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos nesta noite, Santo Deus. E assim, ó Deus, como o Senhor sustentou a fé do Teu servo Josué, eu peço, ó Deus,
que o Senhor venha sustentar a fé de cada um dos irmãos e irmãs aqui que estão participando, ouvindo, entrando em contato com esta mensagem. Que o Senhor, ó Deus, e o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, gerando uma fé que persevera, uma fé que prevaleça, uma fé que não se esmorece em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Derrama, Deus, do Teu poder em cada vida nesta hora. Derrama da Tua graça, do Teu agir em cada coração aqui nesta noite. É assim que eu te peço, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.